Escolas de Massachusetts procuram profissionais bilíngue que falem inglês e português. Consulado-Geral do Brasil em New York promove encontro de pesquisadores brasileiros. Levantamento mostra que o estado da Flórida é o mais mortal para quem anda de bicicleta. País registra recorde de casos de síndrome gerada por picada de carrapato. E a gente mostra um novo medicamento que é a promessa no tratamento da depressão pós-parto. Muitas mulheres têm dificuldades em falar sobre o assunto e procurar ajuda. Olá, boa noite. Escolas públicas de Massachusetts estão procurando professores bilíngues que falem inglês e português. Os contratados terão a função de apoiar os educadores do ensino secundário geral. As informações com a repórter Giovanna Lucatelli. A boa notícia é que não é necessário ter experiência como professor nas escolas públicas de Staunton. As unidades vão dar treinamento para os contratados que vão atuar como assistentes dos mestres principais. A única exigência é saber falar e entender inglês, além de ter paciência com as crianças. O salário será de acordo com o contrato sindical. As escolas lembram que essa é uma ótima oportunidade para entrar na profissão e seguir carreira. No futuro, esses contratados podem virar professores efetivos com suas próprias classes. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter Work Permit e ser bilíngue. O trabalho começa dia 4 de setembro e os interessados devem enviar um e-mail para a_killing@stauntonschools.org. O Consulado do Brasil em New York realizou um encontro de pesquisadores universitários brasileiros para discutir as inovações com a impressão em 3D. Olha, mais de 20 pesquisadores e estudiosos se reuniram no consulado para debater e acompanhar as novidades no setor de materiais odontológicos. A doutora Amanda Willers foi a responsável por essa exposição e também pela apresentação do tema. O grupo PUB New York, Pesquisadores Universitários Brasileiros em New York, é sem fins lucrativos e tem o objetivo de conectar a comunidade científica brasileira de New York e New Jersey. Eles organizam essas reuniões e eventos com regularidade, viu? E com diferentes temas e, claro, com o apoio do consulado para discutir avanços e novidades. Ainda em New York, moradores do Queens saíram às ruas em uma manifestação contra um novo centro para imigrantes requerentes de asilo, previsto para ser construído em breve pela prefeitura. No Tent City! No Tent City! Residentes da área de Queens Village pedem ao prefeito para considerar a nova instalação de criar uma cidade de tendas no estacionamento deste centro psiquiátrico. Os moradores do bairro dizem estar preocupados com a segurança das crianças que brincam nos parques próximos da área. We don't know who is coming in here. We already have 2 hotels. They're already on Jamaica Avenue. Mas o centro de saúde está em um terreno do estado, o que não daria legitimidade dos moradores da área de decidirem o que pode ou não ser feito ali. Nós nem sabemos que tipo de segurança eles fornecerão, diz este morador. Os residentes alertam que a região não tem muito transporte público e trabalho disponível por ser essencialmente residencial. A vereadora Linda Lee diz que realmente essa não é uma boa localização para o projeto da prefeitura e vai tornar a vida mais complicada até mesmo para os imigrantes recém-chegados. Em meio a esse caos, as construções estão previstas para começarem hoje, assim como um outro centro de requerentes de asilo que será criado em uma ex-escola particular, também no bairro do Queens. No próximo bloco, brasileiro foragido da justiça após condenação criminal é deportado de Massachusetts. E tem também reportagem especial sobre os efeitos positivos de um novo medicamento no tratamento da depressão pós-parto. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
imigração norte-americana informou que deportou um brasileiro preso na cidade de Milford, em Massachusetts, por ser foragido da Justiça do Brasil. Em 2017, Fúvio Alexandre Oliveira Silva, de 42 anos, foi sentenciado a cumprir pena de 9 anos de prisão em Minas Gerais pelo crime de assalto à mão armada. O governo não informou quando e como ele entrou aqui no território dos Estados Unidos. Apenas disse que ele foi detido em abril deste ano e que desde então estava sob custódia do ICE, aguardando audiência para deportação. E a Polícia Federal Brasileira anunciou que deflagrou uma operação em conjunto com as autoridades aqui dos Estados Unidos para prender um suspeito de ataque a sites do governo federal e instituições privadas, como bancos e empresas de telefonia, tanto no Brasil como aqui no país. O hacker vive em São Paulo e fazia acessos indevidos para vender dados na Dark Web. O criminoso já está preso e vai responder por uma série de crimes lá no Brasil. Ainda não se sabe se ele também vai ser indiciado aqui nos Estados Unidos. E cientistas avançam no combate da depressão pós-parto, um transtorno que afeta 1 em cada 7 mães. Testes com uma nova pílula vêm apresentando resultados animadores, mas olha, esse remédio ainda precisa ser aprovado pela FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos no país. A Eloá Urazen conta pra gente qual é esse medicamento. Junto com o bebê nasce uma mãe e uma infinidade de novos sentimentos. A maternidade é um parto de emoções intensas e, por vezes, até contraditórias. É comum ouvir o relato de mulheres que experimentam alegria, medo e ansiedade, por exemplo. Mas é igualmente comum encontrar mulheres que relatam um sentimento menos desejado e esperado, o da depressão. Podendo ocorrer ainda na gravidez ou ao longo do primeiro ano de vida do bebê, a depressão pós-parto atinge 1 em cada 7 mães, ou cerca de 15% das mulheres. De acordo com as autoridades, o quadro clínico se configura como depressão quando alguns sintomas, como dificuldade para estabelecer vínculos com o bebê, sensação de culpa, de vergonha, cansaço ou fome exagerada, persistem por mais de 2 semanas. A depressão pós-parto afeta a forma como as mulheres sentem, agem e até se relacionam. É uma condição solitária e cheia de tabu, uma vez que a sociedade espera que a maternidade seja uma fonte inesgotável de alegria. Por isso, muitas mulheres têm dificuldades em falar sobre o assunto e procurar ajuda. Agora, o processo talvez possa ficar menos doloroso com a primeira pílula para a depressão pós-parto. O medicamento ainda está nas fases finais de testes e os resultados já empolgam a comunidade médica. A droga, chamada zuranolona, foi bem aceita por mulheres que receberam uma dose diária de 50 mg por 14 dias. Os efeitos positivos persistiram entre 28 e 45 dias após o tratamento. O remédio encontra-se em processo de revisão prioritária pela Food and Drug Administration, autoridade que regula o setor. A expectativa é que o órgão federal tome uma decisão até o dia 5 de agosto. Depois do intervalo, a gente fala sobre uma síndrome que se espalha aqui pelo país e tem origem na mordida de carrapatos. E tem também alerta de surto de salmonela no nordeste do país por carne moída contaminada. Estamos no auge da temporada de carrapatos e autoridades do país alertam para um surto de alergia que já afeta quase 500 mil de moradores e está ligado a esses sugadores de sangue e também ao consumo de certos alimentos. Uma pequena enzima na saliva do carrapato estrela pode produzir a síndrome de alfa-gal, que faz com que algumas pessoas que são picadas pelo animal desenvolvam alergia ao açúcar encontrado em carnes vermelhas e laticínios. E olha, essa síndrome pode ser grave, causar urticárias, falta de ar ou mesmo anafilaxia com ameaça à vida. Hoje, segundo o CDC, a condição afeta 450 mil moradores dos Estados Unidos. Mas um estudo acaba de descobrir que 78% das pessoas que têm alfa-gal não são diagnosticadas, o que é um risco e tanto. E o motivo para isso é que muitos profissionais de saúde nem sabem da existência dessa síndrome. Em uma pesquisa com 1.500 médicos e enfermeiros, o CDC descobriu que 42% disseram que nunca tinham ouvido falar da síndrome de alfa-gal.
As autoridades alertam que as pessoas com essa alergia tendem a ficar doentes de 4 a 6 horas depois de consumir carne vermelha ou leite. Então, como é que funciona mais ou menos a história? Você teve um dia na vida o contato com o carrapato estrela, tomou a picada do carrapato estrela, você se sensibiliza, você desenvolve esse carboidrato e aí depois, numa segunda exposição a alimentos, né? Então carnes de mamíferos não primatas, você de 3 a 6 horas depois pode desenvolver uma reação generalizada. Então dá bolinha no corpo, dá urticária, dá o angedema, que é quando incha o olho, incha a boca, pode dar sintoma de falta de ar, pode ter queda de pressão. São sintomas muito importantes e geralmente graves. Como que a gente investiga isso? Tem que procurar um especialista em alergia e imunologia, dá pra gente dosar a IgE específica para alfa-gal e fazer a investigação para poder ter uma melhor orientação de tratamento. E atenção, um surto de salmonela já provoca a internação grave de pelo menos 16 pessoas aqui no país pelo consumo de carne. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças informaram que a maioria dos casos de hospitalização ocorre no nordeste aqui do país. Os estados afetados pelo surto são New Jersey, New York, Connecticut e Massachusetts. Os casos estão relacionados ao consumo de carne moída vendida nos mercados ShopRite. As pessoas que são infectadas com salmonela frequentemente sofrem problemas de estômago e febre, mas no geral se recuperam em uma semana. Olha, no entanto, a contaminação pode representar uma ameaça mais séria para as populações mais jovens e os idosos também. Até o momento, não há nenhuma fatalidade relacionada. Mudando de assunto, final de semana à vista, muita gente aí aproveita o sábado e o domingo para andar de bicicleta. Mas você sabe quais são os estados mais perigosos para os ciclistas? A repórter Cone Rocha mostra pra gente que a Flórida é uma das regiões que está no topo desse ranking. Andar de bicicleta pode ser uma das atividades mais perigosas para quem mora aqui na Flórida. De acordo com dados do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos, todos os dias, cerca de 18 pessoas sofrem acidentes de bike no estado. A Flórida é o estado mais mortal do país para quem anda de bike. Em 2022, foram registrados cerca de 66 mil acidentes no estado. 177 acabaram em mortes. Isso significa uma morte a cada 2 dias. Arizona, Califórnia e o Texas também estão no topo do ranking dos lugares mais perigosos para ciclistas. Para os especialistas, além de ruas muito movimentadas e motoristas distraídos pelo celular, os ciclistas muitas vezes não respeitam as regras de trânsito e não usam os equipamentos de segurança, como o capacete e as luzes. Algumas cidades do país têm investido milhões de dólares na construção de novas ciclovias para diminuir essas estatísticas. Hora do nosso giro de flagrantes. Na Flórida, uma menina de 11 anos foi algemada e presa por causa de um trote para a polícia. Já em Ohio, um ladrão que tentava roubar um caixa eletrônico caiu direto nas mãos dos oficiais e foi preso em flagrante. As câmeras dos policiais da Flórida registraram uma menina sendo algemada no quintal de casa. Os 5 oficiais explicaram à pré-adolescente de 11 anos que trote pode resultar em prisão. É possível ouvir a menina chorando e prometendo que não vai mais fazer isso. Ontem, a garota ligou para o 911 e denunciou o falso sequestro de uma amiga para gravar um vídeo. A ação durou mais de 1 hora e mobilizou em vão dezenas de guardas. A menina e os pais enfrentam agora acusações criminais e de contravenção. Em Ohio, um ladrão literalmente caiu do teto de um drive-thru em um caixa eletrônico. O homem despencou dentro de uma lata de lixo reciclável e foi preso pela polícia que estava do lado de fora. Os agentes ouviram os ruídos no telhado e simplesmente esperaram ele cair. O bandido de 27 anos foi preso em flagrante. A fiança dele foi fixada em $50 mil. Outro assalto, dessa vez na Carolina do Norte. As câmeras de segurança registraram a hora que 2 homens encapuzados invadem a loja de conveniência armados. Um funcionário que estava no caixa aparece lutando com o bandido. Pouco depois, na hora da fuga, um dos criminosos aponta a arma para outra pessoa, mas não dispara. Os 2 homens conseguiram fugir. Não foi revelada a quantia roubada.
A polícia de Asheville pede ajuda para identificar os 2 assaltantes. E tem mais um flagrante que foi registrado em New Hampshire, mas olha, dessa vez o vídeo é uma fofura. Uma família navegava pelas águas do estado para celebrar um aniversário quando olha só o que aconteceu. 3 baleias jubarte surgiram, fazendo um movimento que parecia até uma exibição de nado sincronizado. Pouco tempo depois, a família ainda assistiu a uma baleia bebê imitando o movimento das mais velhas do grupo. Apesar da beleza dos saltos, especialistas dizem que esse tipo de movimento pode ter 2 razões: uma tentativa de se livrar de parasitas ou até uma ajudinha na digestão. E depois do intervalo tem reportagem sobre o calor extremo que já está sobrecarregando o sistema de energia do país. E com mais de 150 milhões de pessoas em alerta para mais uma onda quente neste final de semana, tem dicas sobre o jeito certo de se manter hidratado. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O calor extremo registrado há semanas aqui nos Estados Unidos já está colocando os sistemas de energia do país em estresse. Segundo as autoridades, os operadores estão fazendo o que podem para garantir que tudo siga funcionando bem e longe de riscos de apagões. A PJM, em Maryland, é responsável pela rede elétrica de 13 estados e a capital Washington, D.C. É ela que garante que empresas utilitárias de todas essas regiões sejam capazes de fornecer serviços à população. Mas com a onda de calor escaldante, as operações já trabalham em esquema de emergência de energia nível 1. That's certainly increased because of the level of heat. As linhas de trens em 13 estados também já emitiram alertas e avisos de atrasos, que podem acontecer daqui em diante pela sobrecarga do sistema. Well, I checked online. And it said delayed. I went, oh. Este casal, que tenta ir de trem para Nova York, diz que precisou de paciência. Kevin, que usa o trem para ir trabalhar todos os dias, diz que já até se acostumou com a velocidade reduzida em dias muito quentes, para economizar energia. As empresas elétricas de todo o país já receberam avisos do governo federal para a conservação de energia para aliviar a demanda na rede. Aos moradores de todo o país, dicas simples podem ajudar o sistema a não colapsar, como fechar as cortinas e persianas para diminuir a necessidade de ar-condicionado em casa e reduzir o uso da água quente. Para a nova onda de calor prevista para este final de semana, 150 milhões de pessoas estão sob alerta aqui no território. E já que a gente está falando de altas temperaturas, você tem tomado bastante água para se hidratar? Olha, tem muita gente que pensa que neste calor extremo é preciso aumentar a quantidade de líquidos no corpo. Será? Olha só o que os especialistas explicam sobre esse assunto. It's warm out, ladies. Do you need any water? Bottled water? Precisam de água? Beber água em dias de calor extremo é mais que uma necessidade, é prioritário. Dwayne Polk diz que não sente sede, mas que em dias quentes força a hidratação. It's really good to hydrate, so I'm glad you gave it to me. Mas qual é a quantidade de água que precisamos tomar por dia para manter o nosso corpo hidratado? A maioria das pessoas acredita que 8 copos sejam o suficiente. 8 glasses? 8 glasses a day, right? Alguns cientistas dizem que até mais que isso. Eles recomendam 4 litros para homens e cerca de 3 litros para mulheres diariamente. E lembram que, na prática, não existe um número exato de copos. O clínico geral David Hilden explica que tudo depende do que você faz no dia a dia. Se não é uma pessoa ativa, pode até beber menos do que 8 copos. Mas se você está num calor intenso, fazendo exercícios e suando muito, então é preciso aumentar sua hidratação e rápido. You need to dramatically increase whatever it is that you're drinking. Ele sugere que ao invés de apenas beber água, você deve ingerir produtos que também possuam líquidos e possam fazer bem para o corpo, como chá, sucos ou até comer frutas e vegetais. 20% da água do corpo vem da comida. 20% of your water comes from food.
Já quem pensa que estar dentro de uma piscina é o suficiente para se hidratar, se engana. A água pode esfriar o corpo. Isso faz você suar menos, mas não acaba com a desidratação. É preciso ingerir líquidos e o melhor para isso é a água. Have a nice day. Olha, importante essa dica aí, prestar bastante atenção na hidratação. E já que a gente está falando de calor, vamos ver como é que vai estar o clima nesse final de semana. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa. Olha, Boston, chuva aí, tempestade mínima de 66. Nova York e Washington também tempo ruim. Em Nova York não passa de 92. Toda essa área aí, chuva, viu? Norfolk, Atlanta, muita tempestade, máxima de 95, mínima de 75. Toda a região da Flórida também tempo ruim. O máxima não passa de 92, a mínima é de 77. Houston, tempo encoberto, máxima de 98, mínima de 77. San Antônio, o sol já começa a brilhar o dia inteiro, bastante calor, 101 graus. El Paso, tempo encoberto, mas bastante calor também, viu, gente? 101 graus, a mesma coisa. Albuquerque, olha, chuva com um pouquinho de sol aparecendo ao longo do dia, máxima de 96. Phoenix, batendo recorde novamente, 114 graus aí de calor extremo, gente. Las Vegas, 113, o sol vai brilhar o dia inteiro. E São Francisco, tempo encoberto, um pouco mais ameno, aí mínima de 55, máxima de 70 graus. Agora, olha só essa notícia. Um artista visual pintou 2 afrescos gigantes e impressionantes em um lugar inusitado. Ele fez essas imagens em 2 montanhas da Suíça, um menino e uma menina, rabiscando aí linhas em blocos de desenho. Claro que as pinturas rodaram o mundo e viraram alvo de inúmeros comentários. E olha, o artista usou apenas giz e carvão para fazer esses desenhos em 3 dimensões. Os afrescos foram pintados direto na grama e podem durar dias mesmo com chuva. O artista, chamado Saip, diz que as obras têm 3.000 metros quadrados e podem ser vistas a quilômetros de distância. Parabéns, viu? Muito bonita essa arte. E olha, agora para terminar o jornal desta sexta-feira, a gente traz aí um momento engraçado, captado por câmeras durante um show que viralizou e, claro, ganhou aí milhões de curtidas. Dá só uma olhada. Tudo aconteceu em um concerto de Tom Jones no país de Gales, um evento para a família. Mas quando as sobrinhas de Claire Davis notaram que um homem estranho acariciava sua tia por trás, começaram a gravar a cena e as expressões da tia questionando o momento, exatamente como canta o astro no palco. Bom, e foi um momento e tanto que seguiu rolando durante uma música, digamos, mais sensual. A tia era só caras e bocas e as sobrinhas se acabando de rir. Enquanto isso, o homem desconhecido curtia o show na maior vibe do amor. Até que ele percebeu que acariciava a mulher errada, que estava ao lado de sua esposa, com o mesmo corte e cor de cabelo e ambas vestindo jeans. Quase gêmeas, gente. O carinhoso John Jones escreveu em uma página na internet: acontece que eu estava com a esposa errada. Sir Tom, você é uma má influência. E a esposa do John comentou se divertindo. E eu que estava tão envolvida com o show que nem percebi que meu marido estava abraçando outra mulher. John pediu desculpas à tia Claire, que, claro, o perdoou pelo engano e ainda disse que a mulher dele tem sorte de ter um parceiro tão afetuoso, mesmo que distraído. Tá aí, bem curioso e divertido mesmo. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês novamente segunda-feira, 7h30 da noite. Você fica agora então com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite, bom final de semana.